Eu levei mais de 30 anos para perceber que estava sabotando a minha própria vida. E o mais curioso é que tudo isso começou com um conselho que eu recebi quando eu tinha 9 anos de idade e resolvi seguir a ponto de esquecer que eu tinha recebido esse conselho. Eu tive esse insight, essa memória esses dias e eu resolvi gravar esse vídeo, porque é muito provável que você também tenha recebido um conselho desse tipo e esse me ensinou a viver muito abaixo do meu potencial. Então, se você ainda não me conhece, eu sou Priscila Paiva, bem-vinda aqui se você já está comigo, esse canal é novo. E aqui a gente conversa sobre como construir uma vida mais leve, organizada, alinhada entre corpo, mente e espírito, com fé e inteligência emocional. Aqui é o Priorize Podcast, a gente está no Spotify, no YouTube, e você é sempre convidada a se priorizar sem culpa. Então, se você está assistindo pelo YouTube, já aproveita e se inscreve no canal. Esse canal é novo e a sua presença vai trazer, com certeza, muito valor aqui para mim. E o Spotify, segue lá para você não perder os próximos episódios desse podcast. Vamos ao assunto. Quando eu era criança, eu não era aquela aluna que estudava por obrigação. Eu estudava porque eu gostava, eu era muito curiosa, sabe? Eu era aquela pessoa que vivia perguntando o porquê de tudo. Eu vivia enchendo o saco do meu pai, por que isso, por que aquilo, perguntando para minha mãe. Nas férias escolares, eu sempre gostei de ler, mas não tinha muitos livros, então eu pegava as historinhas do livro de português, os livros de ciências e lia por diversão mesmo. Depois eu peguei gosto, muito novinha eu já estava lendo alguns livros clássicos. Então, eu realmente me destacava na escola, eu tirava notas boas, eu tanto brincava como eu era aquela CDF. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou abrir meu coração aqui para você, como eu falei, sem culpa, porque a pessoa que gosta de estudar, ela às vezes é meio, colocar o nerdola, é muito valorizado em quem gosta do improviso e tudo, mas eu gostava de estudar, eu era curiosa. E um dia, nas férias no meio do ano, eu fui com um adulto da minha família buscar o meu boletim na escola. Quando a gente chegou na escola, as pessoas falavam assim, por que você está aqui? Você sempre passa no terceiro bimestre. Eu tinha notas muito boas. Mesmo sendo do grupinho que conversava e tal, eu era uma aluna de destaque. E aí, quando a gente chegou em casa, essa pessoa me chamou e me disse algo que eu nunca esqueci. Ela disse, Priscila, eu fico muito orgulhosa de você. Mas deixa eu te dar um conselho, não tenta ser a melhor sempre, não fica preocupada em ser destaque e também não seja a pior, porque quando você fica muito lá em cima, você sofre muita pressão e quando você fica entre os piores, você acaba sendo muito prejudicado, então seja mediana, procure ficar ali no meio termo. Naquele momento eu não percebi, mas hoje eu vejo com muita clareza, nossa, foi a última vez que eu realmente me permiti brilhar na escola. Nos anos seguintes, alguma coisa mudou em mim. Só que eu não percebia na época. Aos poucos, eu comecei a baixar minhas notas. Algumas vezes eu até errava questões de propósito. Porque dentro de mim começou a nascer uma verdade, uma ideia silenciosa. Talvez ser boa demais fosse arrogância. Talvez ser destaque fosse perigoso. Então eu comecei a fazer exatamente o que aquele conselho dizia. Seja mediana, para você não ser muito pressionada nem ficar prejudicada. Essa memória ficou guardada por décadas. Até que, com cerca de 40 anos, durante um processo profundo de autoconhecimento, essa cena voltou muito clara na minha mente. Eu me vi ali na escola. Eu vi aquele adulto falando comigo. E aí eu entendi algo muito importante. Muitas pessoas acreditam que os resultados da vida são frutos apenas de esforço, mas, na verdade, os nossos resultados também são reflexos daquilo que governa a nossa mente, das nossas crenças. Como disse Carl Jung, da psicanálise, até que você torne o inconsciente consciente, você vai chamar as suas escolhas de destino. Eu fiz escolhas que estavam inconscientemente na minha mente ali. A Bíblia já fala disso há muito tempo. Romanos 12 está escrito, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, precisa renovar. E a mudança da nossa vida começa pela mudança do que a gente acredita, do que está na mente. O cérebro é como um hardware, a mente é como um software. E ao longo da vida, muitas pessoas acabam instalando programas dentro de nós, não por maldade, essa pessoa não me deu esse conselho por ser mal. Talvez ela tenha sofrido muita pressão na vida, talvez você tenha sido programada como eu fui sem perceber.
A criança curiosa que foi chamada de perguntadora demais. A pessoa comunicativa que era chamada de tagarela. O aluno inteligente que era chamado de CDF, nerd, chato. E aos poucos você começa a se diminuir. Então, quantas pessoas fracassam, deixam de realizar sonhos não por falta de talento, mas por fidelidade a uma programação antiga que recebeu, percebe? Se aqui o que a gente está conversando está fazendo sentido, comenta para mim, Renovação da Mente aí, para eu ler, para eu saber que está fazendo sentido. Eu gosto muito de ler os comentários, porque muitas vezes a sua história vai ajudar de outras pessoas. E se você estiver ouvindo no Spotify também, compartilha esse episódio nos seus stories, me marca no Instagram. A gente está fazendo esse trabalho aqui, eu estou abrindo meu coração com coisas que aconteceram comigo, trazendo a minha leitura, depois de meu olhar, depois de tanto ter estudado, mergulhado na fé, na neurociência, para a gente entender como essas programações fazem efeito. E Deus nos deu algo extraordinário, que é a capacidade de renovar a nossa mente, que a ciência chama de neuroplasticidade. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Em que área da sua vida você vive no modo mediano? Você nem está lá se prejudicando totalmente a ponto de ter aquela urgência de mudar, você pode adiar, mas você também não se destaca, sabe? Chega num ponto você empaca. Em algum momento, alguém te disse que era mais seguro ficar assim, sendo mediano? Talvez seja o dia de você começar a se desprogramar. Se você sente que está nesse processo de reconstruir a sua vida com mais clareza, fé, inteligência emocional, eu também tenho uma mentoria online, onde eu acompanho mulheres que querem organizar a vida alinhando mente, emoções e espiritualidade. A fé cristã é o que eu trago e as ferramentas da neurociência. Se você quer saber mais, entre em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp. Os links estão aqui na descrição. E basicamente o que eu quero te dizer é isso. Eu passei mais de 30 anos sem saber que eu tinha recebido esse comando, né? Essa programação. Muitas vezes a gente tem aplicativos ali, como se a mente fosse um grande celular, aplicativos que estão instalados e que precisam ser atualizados, desinstalados. E eu não tenho raiva da pessoa que me disse isso, porque eu sei que era uma pessoa que me amava. Não foi meu pai nem minha mãe, foi um adulto da minha confiança. Mas olhando a vida dessa pessoa, eu vi que em algumas vezes ela se embolou na vida por ser muito proativa. E aí ela foi prejudicada, se prejudicou. E talvez ela estivesse numa fase em que ela estava sendo proativa e muito pressionada. Essa pessoa foi muito pressionada ao longo da vida. Depois, quando eu parei para analisar, sabe? Muitas responsabilidades desde cedo, sem curtir a juventude. Então, na cabeça dessa pessoa, ela estava me fazendo um favor, dizendo, olha, fica ali na zona de conforto, não se exponha muito em nenhum dos extremos. E aí eu entendi, essa memória veio nítida, eu estava em casa sem fazer nada, eu estava fazendo um processo de autoconhecimento, mas foi num dia assim que eu tive um insight, sabe aquele dia, sei lá, você está no banho, você está dirigindo, você está varrendo a casa e vem, caramba, é isso, sabe? Quando as ideias germinaram, eu acabou florescendo, eu acabei lembrando nitidamente da cena, a roupa que eu estava usando, meus colegas me parabenizando no dia da entrega do boletim, os professores, eu chegando em casa feliz, achando que ia ser validada, e a pessoa fala, olha, se você ficar toda hora sendo a melhor, você vai chegar num lugar que você vai ser sempre muito cobrada. Fica menos. No ano seguinte, minhas notas já baixaram, eu já comecei a confundir com falta de modéstia, e até que eu cheguei, anos depois, a um patamar em que eu não conseguia evoluir em várias áreas da minha vida. Quando começava a subir, acontecia alguma coisa que parecia uma autossabotagem, ou quebrava alguma coisa na minha casa, eu tinha que gastar aquele dinheiro para consertar, ou eu ficava nervosa com algo que eu sabia que eu era muito boa, mas eu não naquele momento não lidava com aquilo. E eu finalmente me desbloqueei disso, me desprogramei, desinstalei esse aplicativo. Agradeci em oração a essa pessoa, porque eu sei que ela me deu o melhor que ela podia, ela quis me proteger, mas eu disse, trazendo essa pessoa à minha memória, eu disse, olha, isso diz respeito a você, essa crença é sua, isso não serve para mim, eu me liberto disso. Eu te agradeço pela sua boa intenção, mas é como uma roupa que não cabe, que a pessoa fala, essa roupa ficou bem em mim, fica bem em você. Para mim, ela não serve. Então, não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. A partir do momento que eu me identifiquei
que eu passei a ter responsabilidade sobre aquilo, eu poderia ficar me vitimizando com raiva ali. Fiquei um pouco chateada nos três primeiros minutos ali, alguns minutinhos, mas eu pude pensar, poxa, talvez essa pessoa não tenha buscado ou tido a oportunidade de alcançar essa clareza que eu estou tendo agora. Então, o melhor que eu posso fazer é honrar essa clareza, honrar isso aqui e trazer para mim uma história melhor. E pode ser que você tenha escutado algo e colocado ali como uma crença. Crença é aquilo que a gente acredita sem questionar na sua mente. E é importante saber disso, não para apontar um culpado, foi meu pai, minha mãe, meu avô, meu papagaio que me traumatizou, não, mas para a gente identificar uma causa e com leveza, com maturidade, com inteligência emocional, com fé no Deus que pode tudo e que nos deu esse momento de ter esse discernimento, seguir em frente construindo uma nova história. Nunca é tarde demais para algo novo e maravilhoso acontecer na nossa vida. Enquanto há vida, há esperança, há fôlego. Nunca é tarde demais para ressignificar algo que não foi legal. Eu precisei ressignificar quase 40 anos da minha vida, porque eu recebi essa notícia com 9, aprendi ali com cerca de 40 anos, essa cena veio na minha cabeça, então... Mas eu posso dizer, a partir do momento em que eu tive esse discernimento e optei por focar no daqui para frente, fazer diferente, eu colhi resultados maravilhosos e também tive muitas lições, muita resiliência que eu adquiri, até mesmo naquilo que eu deixei passar na minha vida por acreditar numa programação que não deveria ser minha. Então eu te digo, é se priorizar sem culpa para que você possa cada vez mais ter uma vida inspiradora para quem te olha, para quem te acompanha, seja seus filhos, seja seu companheiro, seus amigos. E para você mesma, a satisfação de dizer, olha, apesar disso, eu escolhi uma nova rota e as coisas vão se alinhando e vão dando certo, porque esse é o curso natural de quem faz boas escolhas. Então, se você gosta desse tipo de episódio, aqui a gente está construindo uma jornada de inteligência emocional, muito tranquila, muito leve, muito prática para você já usar no seu dia a dia. Já quero que você faça essas reflexões. Te recomendo assistir esse vídeo novamente para você poder degustar com calma, deixar as ideias germinarem aí, virem à tona. E já se inscrever no Spotify, no YouTube, eu também estou lá no Instagram. Não de uma forma vida perfeita, instagramável, mas sim como alguém que está na própria vida, no próprio caminho, na própria jornada e simplesmente te estende a mão para dizer, é possível. E eu sei disso porque eu estou vivendo esse momento também, tá bom? Então, vou esperar seus comentários, fico muito feliz de poder estar com você nessa nova jornada e com certeza foi a partir dessa clareza que eu pude não me sabotar, mas sim realizar tantas coisas a ponto de querer trazer isso aqui para você. Um grande beijo e até o próximo episódio. Fique com Deus, priorize ser tão grande quanto Deus te fez para ser.